Oi, gente, mais uma notícia aqui que é para trazer para você, né, para você ter uma ideia como é que está a atual conjuntura aí desses tempos que nós estamos vivendo no Brasil, no que se diz respeito aí à disputa, né, do pleito aí eleitoral de 2022. O Sérgio Moro acabou de fazer uma declaração, vou colocar na tela para você. Ele está afirmando o seguinte: PT quer minha cassação no Tribunal Superior Eleitoral. E ele fala isso, né, faz como que se fosse uma denúncia, né? O senador eleito disse que o Lula promete perseguir adversários. É a fala do Moro, né? E é o que nós vamos trazer agora como notícia para você aqui no Top Tube Famosos, tá bom? Eu quero pedir para você, né? Antes de mais nada, é muito importante, já falei isso diversas vezes, e é claro que para nós aqui fica essa questão. Dê o seu like, inscreva-se no canal e ativa aí o sininho das notificações, é muito importante, tá? Dê o seu like, comente e ativa o sininho das notificações. Você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. É muito importante também ter a sua inscrição aqui, tá bom? Gente, é o seguinte, tá? A gente simplesmente vai reproduzir aqui o que o Moro disse, né, em entrevista aos jornalistas na manhã de hoje. O senador eleito Sérgio Moro pelo União Brasil do Paraná disse, portanto, que o PT quer cassá-lo no Tribunal Superior Eleitoral. Buscam desrespeitar a vontade de quase 2 milhões de eleitores, observou Sérgio Moro durante uma entrevista no Jornal da Manhã, à Rádio Jovem Pan, sem mencionar a razão, tá? Não entrou no mérito. Entre outros argumentos, o PT sustentou que Moro descumpriu o requisito para filiação partidária até 2 de abril de 2022, ou seja, ao menos 6 meses antes, né, da data da eleição. Essa fundamentação, contudo, foi rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral e em outras ações semelhantes, né, para impugnar a candidatura do juiz que, na época, né, da Operação Lava Jato, vocês lembram muito bem disso, né, ele foi aí o responsável, inclusive, por colocar, né, o cabeça de chapa do PT atrás das grades. Há quem diga, nos bastidores da informação, que sim, Sérgio Moro tem um certo receio e um certo medo de Lula chegar novamente ao poder como presidente da República, o homem da caneta, né, e prejudicá-lo de alguma forma. Será que isso pode acontecer mesmo? Coloca aqui nos comentários, é muito importante. E também, lógico, já vai dando o seu like, vai se inscrevendo e ativa aí o sininho das notificações. Abre aspas. Isso é uma demonstração da chamada democracia petista, fecha aspas, afirmou Moro. Abre aspas. Lula diz que, se voltar ao poder, vai perseguir todos os que se opuseram a ele, mas não tenho medo de cara feia. Se ocorrer a vitória do PT nas urnas, estarei na oposição defendendo as instituições democráticas, fecha aspas, disse o Sérgio Moro. Interpelado sobre sua atuação no Senado referente ao Superior Tribunal Federal, com uma abertura de impeachment contra magistrados, por exemplo, um assunto extremamente sensível e discutido no Brasil, sim. O senador eleito evitou críticas diretas aos ministros. Moro diz defender uma reforma do judiciário que estabeleça um mandato de 12 anos para novos juízes.
Lembrando que Moro, gente, agora está na figura de legislador. O que é o legislador, querido telespectador? Legislador é aquele que de fato tem autonomia, né, para criar novas regras do jogo, né? Então, por exemplo, como senador da República, o Moro, sim, ele pode criar um projeto de lei para ser aprovado, né? Pode conseguir maioria ali no Senado Federal e pode trabalhar, né, a aprovação, logicamente, junto com a Câmara dos Deputados, articulando justamente isso daí. O que não pode, né, e o que não deve, de fato, que nós não podemos, né, achar normal, por exemplo, é um poder que não foi constituído pelo povo, que não foi eleito, que não tem a atribuição de legislar, de criar novas regras para o jogo. Isso é preocupante. Aliás, a própria Suprema Corte Brasileira tem recebido uma enxurrada de críticas de juristas, políticos, jornalistas, da sociedade no geral, de estar entrando, né, no mérito do judiciário, aliás, do parlamento brasileiro, né? Quando o parlamento ele fala em mudar as regras do jogo de maneira correta, que é apresentar um projeto de lei para ser discutido na Câmara Federal ou no Senado Federal, e aí passa, né, pelos senadores, né, no caso pelos 81 senadores, não é isso? 513 deputados, ou seja, passa por o crivo da discussão, do ponto de vista da opinião, os interesses da sociedade no geral, aos quais esses parlamentares eles foram eleitos. Não tem problema nenhum, gente. O Moro, por exemplo, não pode ser criticado, inclusive, pelos magistrados, se ele foi eleito para legislar. Esta é a atribuição dele. Ao contrário, por exemplo, do judiciário. O judiciário não pode legislar. O judiciário simplesmente aplica o que está na Constituição, o que está na lei, né? Que está no Código Penal, que é votado, aprovado pelos legisladores. Por isso que é poder legislativo, poder de legislar, né? Parlamento, de falar, de hablar, de discutir sobre qualquer pauta de interesse da sociedade para o bem comum. Mas, né, não sabemos, né, como é que vai ficar essa história toda. Interpelado, perguntado, né, sobre a atuação no Senado referente ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, como é que o senhor vai reagir a partir de agora como senador da República no Senado Federal, uma vez que a população está perguntando como é que o novo parlamento agora, porque foi bastante renovado, né, gente, as pautas aí, né, elas foram renovadas, né. Senado foi bastante renovado, Câmara Federal foi bastante renovada, e o povo já está perguntando como é que será a atuação desse novo parlamento referente às ações e atitudes da Suprema Corte Brasileira. O então ex-juiz federal Sérgio Moro não quis se pronunciar, tá? E você que está me assistindo agora, né? O que é que você pensa de tudo isso? Coloca aqui nos comentários, é muito importante. Dê o like, tá? Dê o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, é extremamente importante. E nós, gente, voltamos daqui a pouquinho com muito mais notícia para você. Até já!